Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos esperam a hora de se encontrar com o Senhor? Só isso? Quantos esperam a hora de se encontrar com o Senhor? Amém? Graças a Deus. Irmãos, isso para nós tem que ser prioridade, amém? Tem que ser prioridade nas nossas vidas. Não é o seu trabalho, não é nada daquilo que você planejou, que você almeja para a sua vida. Irmãos, a prioridade do cristão é se encontrar com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Nós estamos hoje num culto de libertação e nós vamos ver libertações que Paulo fez através de seus gestos. Amém? Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, você preste atenção. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, é noite de adoração, é noite de louvor, é noite de nós estarmos na Tua casa, Senhor Jesus, para receber o melhor do Senhor, e o melhor do Senhor, meu Deus, ela vem através da Tua palavra, uma palavra que fortalece, que edifica, uma palavra que instrui, uma palavra que nos ajuda a andar verdadeiramente, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai. Por isso esta igreja está reunida aqui, Senhor, em amor ao Teu nome, em amor à Tua obra, em amor à Tua palavra, ó Pai, sedentos, famintos por palavra, palavra de ânimo, palavra de fortalecimento, palavra de libertação, ó Pai. Tu és um Deus que sonda o coração de cada um. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós precisamos nos livrar, nos libertar. Então nós levantamos este clamor, ó Deus, para que seja verdadeiramente uma noite de libertação, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa entrar aos nossos corações, e o Teu Espírito Santo venha fazer uma obra que só Ele pode fazer, ó Pai, a obra que faz com que nós venhamos a nos convencer dos nossos pecados e sejamos livres e libertos deles, ó Pai. É o que nós clamamos a Ti nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Queridos, essa igreja, ela foi fundada por Paulo quando ele estava em uma de suas viagens, e numa dessas suas viagens, Deus o instruiu para que ele passasse por aquela região de Filipos, porque tudo que Paulo fazia, ele era orientado por Deus. Tudo que Paulo pregava, falava, ministrava, Deus estava por trás, Jesus estava por trás, todas as obras, todos os milagres, tudo aquilo que ele realizava, Deus estava por trás de tudo, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o início dessa igreja, nós vamos ver aonde essa igreja nasceu e por que é que nós chegamos a estes versículos, por que é que nós chegamos a um versículo tão conhecido da palavra de Paulo que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler alguns versículos aqui para nós chegarmos aonde realmente nós precisamos. Amém? Atos dos Apóstolos 16, a partir do versículo de número 11. Partindo de Troade,
navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Paulo, Silas e Lucas, ambos estavam nessa viagem, passando por estes lugares, pregando a palavra de Deus, levando o nome de Cristo e mostrando o quanto as pessoas precisavam ser libertas de suas tradições. Filipos era uma cidade grande, uma cidade dominada pelos romanos, e toda a cidade, que era todos os lugares onde os romanos estavam, os cristãos eram perseguidos. E naquela igreja, naquele lugar, naquela cidade, não era diferente. Então, quando Paulo e Silas estavam ali, pregando nos tabernáculos, pregando nos lugares onde eles podiam pregar, eles sempre levavam o nome de Jesus. Sempre levavam as palavras de Jesus, os ensinamentos, que Jesus morreu na cruz para que eles pudessem ser libertos. Então eles estavam sempre falando de Deus ali naqueles lugares. Porém, se nós lermos um pouquinho para frente, a partir do versículo 16, nós vamos ver uma libertação. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Queridos, quando nós lemos esse texto, e às vezes a gente passa batido por essa menina, e se nós pegarmos a vida dessa menina e começarmos a analisar, a Bíblia fala que ela era uma escrava, ela tinha donos, e como escrava, ela tinha a obrigação de dar lucro para os seus senhores. E ela tinha, digamos aí, entre aspas, um dom de profetizar. Eu digo entre aspas porque não provinha de Deus, provinha do inimigo. E fazia com que as pessoas daquele lugar dessem ouvidos a tudo aquilo que ela falava. Então, quando aquela menina chegava numa praça, eu creio que as pessoas se reuniam em volta dela e ela começava a profetizar. Mas ela começava a profetizar com uma intenção, de arrecadar dinheiro. Talvez os seus donos chegavam para ela e falavam: olha, a minha escrava, essa mulher aqui, ela tem o dom de adivinhação e ela vai adivinhar o seu futuro, ela vai adivinhar o que vai acontecer com você. Você teria aí uma moeda de prata? Você teria um denário, alguma coisa, para que nós pudéssemos fazer com que ela faça alguma adivinhação para você? E ali ela ia tendo lucros, e aqueles homens iam tendo lucros, não é? E aquela mulher sendo escravizada, aquela mulher possessa por um demônio de adivinhação, fazia com que ela se tornasse escrava daqueles homens ali. Porque enquanto ela tivesse aquele, como eu disse, entre aspas, aquele dom, ela estava sendo útil para aqueles homens. Mas quando Paulo e Silas passavam, todas as vezes que ele passava, ela dizia: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E aquilo ela foi falando, até que Paulo se irritou com aquilo. Paulo se incomodou, expulsou aquele demônio. E disse para ele: olha, em nome de Jesus, sai dessa mulher, liberta ela. E imediatamente aquela mulher foi livre. Ela foi liberta. Eu fico imaginando a família daquela mulher. Quando se levantava e olhava, e a filha não estava mais ali. A filha estava na mão de homens estranhos, sendo judiada, castigada. Então aquela família passava por sofrimentos. A partir do momento que aquele demônio saiu, aqueles demônios saíram da vida daquela mulher, eu creio que a vida dela foi transformada. Eu creio que a família se tornou uma família feliz, porque tiveram de volta a filha. Eu creio que aquela menina se tornou uma menina feliz, porque ela abriu os olhos e viu: olha, agora estou livre, agora eu estou liberta. Algo aconteceu na minha vida, me falaram de Deus, porque ela estava ouvindo ali. Eu creio que depois que Paulo e Silas começaram a ministrar naquela cidade, ela foi uma das que estavam na igreja de Filipos, porque Paulo e Silas estavam ali, e ali eles formaram uma igreja, e eu creio que ela passou a fazer parte daquele lugar ali. Então, quando eles chegavam, em todos os lugares que Paulo e Silas chegavam, eles sempre libertavam alguém, por causa da palavra de Deus, e aquela mulher ficou liberta. Mas aí a gente para analisar e continua lendo esse texto. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Paulo e Silas sofreram por causa disso. Sofrimento. Sofrimento, queridos, é
é algo que nós, muitas das vezes, não conseguimos escapar dele. Por mais que a gente venha, poxa vida, eu estou andando com Deus, estou na casa de Deus, estou buscando uma mudança de vida, mas o sofrimento continua a perseguir. Paulo e Silas começaram a sofrer ali na carne. Se você ler um pouco o texto à frente, você vai ver como foi, o irmão pregou aqui logo na abertura, que eles foram açoitados. Paulo foi açoitado, Silas, ele foi açoitado. Eles passaram por uma humilhação, tiveram as suas vestes arrancadas. Mas, poxa vida, homem de Deus, pessoas que falam de Deus, passam por humilhação. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual é a sua humilhação. Tomara que vocês não estejam passando por nada disso em nome de Jesus. Mas se estiverem passando, nós precisamos aprender com estes homens. Precisamos aprender com Paulo, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, nós conseguimos vencer. Porque, como eu coloquei como título aqui, em Cristo as possibilidades são infinitas. Sabe, queridos, nós, como seres humanos, nós somos pessoas limitadas e somos pessoas dependentes. Nós não somos super-homens, super-heróis, nós somos limitados à nossa condição física, somos limitados à nossa condição financeira, somos limitados à nossa condição de fé. Em tudo isso nós temos limites, e nós não conseguimos com as nossas forças atravessar esses limites. Nós chegamos ali até aonde o nosso limite permite. A partir dali, somos totalmente dependentes de Deus. E como seres humanos limitados e dependentes, nós dependemos uns dos outros. Ninguém aqui é totalmente independente. Eu creio que ninguém aqui pode bater no peito e falar, olha, eu não dependo de ninguém. Talvez nem o mais poderoso dos homens da face da terra pode bater no peito e dizer, eu não dependo de ninguém. Nós somos dependentes. Às vezes somos arrogantes de não reconhecer isso, mas somos dependentes. Talvez uma pessoa totalmente poderosa, ela se olha no lugar mais alto de uma grande empresa e fala, olha, eu não dependo de ninguém. Mas ele se esquece de que para ele chegar lá em cima, ele é a pessoa mais dependente que tem. Ele depende desde o faxineiro que está lá embaixo até o mais alto escalão que está ao lado dele. Porque sozinho ele não consegue ser ninguém. Sozinho ele não consegue ser um administrador. Pessoas que vão sair de suas casas e dizem, olha, hoje eu não preciso de ninguém. Mas esquece que até mesmo para tomar o café da manhã, ele precisou de um padeiro para fazer o pão. Ele precisou de alguém que abastecesse o seu carro para que ele pudesse ir trabalhar. Somos todos dependentes. E vivemos um mundo, queridos, que se nós pararmos para analisar a situação que está nesse mundo, nós vivemos assim, como diz a palavra, últimos dias, verdadeiramente. O mundo está uma loucura, como a Patrícia disse aqui. A Patrícia narrou um fato, e se você olhar as reportagens, você vai ver fatos infinitos de coisas que estão acontecendo neste mundo, e nós estamos nele. Nós estamos nesse mundo. Uma correria, nós vivemos o mundo da comunicação, o mundo onde tudo é muito rápido, e nós precisamos ser rápidos também, rápidos ao ponto de até mesmo chegarmos a um ponto de ficar estressados. Tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, já preocupado com o dia de amanhã, preocupado com as contas, preocupado com tudo que tem que fazer. E Deus fala para nós, olha, não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, espere, acalme-se. Mas às vezes a gente não consegue, né? Somos seres humanos, vivemos esse mundo. E como nós vivemos nesse mundo, eu faço duas perguntas aqui. Como é que nós, cristãos, podemos enfrentar essa realidade que também nos envolve? Como é que nós, somos homens e mulheres de Deus, como é que nós podemos enfrentar esse mundo que está lá fora? É uma pergunta que eu faço aqui. Uma outra pergunta que eu faço, como triunfar sobre as crises e sobre as tormentas que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas? Como é que nós vamos triunfar? Lutas vêm? Olha a vida de Paulo, olha aquilo que Paulo estava passando. Batalha vem, problemas vêm, aflições, desespero. Como é que está
a tua situação. A Bíblia diz assim que em paz nós nos deitamos e em paz nós nos levantamos, amém? Mas os problemas estão ali. Mesmo que nós estejamos em paz, mesmo que nós estejamos esperando em Deus, as aflições estão ali. Dentro da nossa casa existem problemas que precisam ser resolvidos, não é? Problemas que muitas das vezes nos tiram a paz, nos tiram a tranquilidade, nos tiram o sono. Não era para ser assim. Nós precisávamos confiar mais em Deus. Assim como Paulo e Silas, eles confiaram em Deus até o último momento. A palavra fala ali, se você continua lendo, que eles foram amarrados pelos pés e colocados no mais profundo da prisão. Humilhados, machucados, e mesmo assim eles encontraram forças para louvar a Deus. Você conhece a história, você sabe o que aconteceu depois, você sabe do carcereiro que foi livre, foi liberto. Isso tudo aconteceu quando ele estava em Filipos, na cidade de Filipos, junto com os filipenses, abrindo uma igreja para ele ali, abrindo uma igreja para que aquele povo pudesse se reunir, congregar ali e ouvir as coisas de Cristo Jesus, assim como nós estamos reunidos aqui. E Paulo deixou aquele lugar, deixou aquela cidade, continuou as suas viagens, e numa dessas suas viagens, nas andanças dele, as perseguições vinham, os problemas vinham, as lutas vinham. Tanto é que quando ele escreveu essa carta, ele estava numa prisão, estava preso. Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que fazia milagres, estava na prisão ali. Mas em tudo, como eu disse, havia um propósito de Deus. E quando ele estava ali, queridos, passando por uma dificuldade muito grande, o povo de Filipos se lembrou dele e mandou provisões para ele, mandou ajuda para ele. E ali naquele lugar ele se alegrou, mesmo que ele estava preso. Difícil você encontrar alegria numa prisão, mas ali ele fala que ele se alegrou por eles terem se lembrado dele. Porque ele fala nas orações, ele fala nessa carta de Filipos, que em momento algum ele se esqueceu daquela igreja. É uma igreja que ele tinha muita afinidade, ele tinha muita intimidade com aquela igreja. Passou muito tempo ali ensinando aqueles irmãos, evangelizando, pregando. E eles se lembraram de Paulo. Eles pegaram um homem chamado Epafrodito, olha o nome dele, Epafrodito. Esse homem saiu daquele lugar e foi até Paulo, levando tudo aquilo que Paulo precisava no momento. E Paulo ficou alegre. Aí eu volto aqui um pouquinho, queridos, volta um pouquinho a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 25. Filipenses 2, a partir do versículo 25. Paulo, ele quer mandar notícia para esse povo, né? E ele diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então Paulo já começa declarando ali que ele estava passando por lutas. Então para nós que somos cristãos não é diferente. Talvez você chegou a este lugar aqui trazendo uma luta com você tão íntima que só você e Deus conhece. Você chegou com uma luta aqui, um problema, uma aflição na sua vida que só você e Deus conhece. E eu creio que você vai sair liberto daqui nessa noite. Sabe, queridos, que a partir do momento que você entra aqui neste lugar e você coloca a tua vida na presença de Deus, não importa a tua luta, Deus ele vai falar para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Assim como Paulo disse isso aqui, mas com toda a certeza que tudo aquilo que ele estava passando, ele ainda podia todas as coisas. Ele ainda podia ter esperança, ele podia acreditar na salvação dele. Seguindo aqui a leitura, versículo 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim. Paulo deixa claro aqui que
mesmo sendo um homem de Deus, ele também precisava da misericórdia de Deus. Será que nós precisamos da misericórdia de Deus? Nós precisamos, sim. Precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da graça de Deus. Todas as vezes que nós nos levantamos de manhã, nós precisamos falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim, tenha misericórdia daqueles que me cercam, daqueles que estão comigo, da minha família, guarda, abençoa, protege, ajuda. Nós temos que nos colocar nessa posição, para que Deus possa abençoar, assim como Ele estava abençoando Paulo. Aí seguindo o texto: mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas Paulo, homem de Deus, triste, com tristeza sobre tristeza. Por isso que eu falo que nós somos limitados. Paulo era um homem de Deus, mas também era limitado. Ele fazia grandes coisas, fazia, mas era limitado ao poder de Deus. Paulo estava passando por um momento ali que, se ele perdesse aquele amigo, mais triste ainda ele ia ficar. Seria tristeza sobre tristeza. Às vezes Deus olha para a nossa vida, olha para a nossa situação, e nós nos achamos tristes muitas das vezes, e Deus está nos libertando de nos tornarmos cada vez mais tristes. E Deus está lutando por nós, e nós achamos que a nossa situação está ruim, mas às vezes Deus nos livrou de estar ainda pior. Deus está nos fazendo livre aos poucos, amém? Nós temos atendido pessoas aqui que, todos os casos você ouve pessoas com problemas, assim que você não gostaria de estar no lugar daquelas pessoas, não gostaria. Pessoas com problemas familiares gravíssimos, pessoas com problemas de saúde, problemas no casamento. Ontem eu encontrei um amigo meu no mercado, meu Deus, há muito tempo eu não vi esse amigo, praticamente nós nos convertemos juntos, na Presbiteriana Renovada, e seguimos juntos por outras igrejas, para onde a família ia, nós íamos junto, e nós estávamos sempre congregando junto. Passamos por boas situações e situações ruins, e depois eu me desviei, e fiquei um tempo longe da igreja, e fiquei muito tempo sem ver ele. Fui encontrar ele ontem, já se passavam aí muito tempo. E aí, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? E aí, como é que está a família, rapaz? Como é que está? Você está na igreja? Eu falei: não, ele disse: não, me desviei, saí da igreja. Eu falei: rapaz, saiu da igreja? Fui desanimando e saí da igreja. Um homem de Deus, um menino de Deus, pregador da palavra de Deus, a situação que foi se envolvendo fez com que ele abandonasse a Deus. Mas e aí, a família, como é que está? A esposa? Me separei. Se separou? Faz 2 meses, 2 meses que eu me separei. Uma família que nós tínhamos como modelo, como exemplo de pessoas felizes, unidas, mas as circunstâncias da vida foram fazendo a família se desgastar. E ontem eu encontrei ele, ele estava com um carrinho fazendo as compras para levar para a casa dele, que ele já ia morar sozinho, saiu da casa do pai e já ia morar sozinho. Sabe, então são situações que a vida, ela mostra. A vida nos revela que ela não é fácil. E por isso nós precisamos nos apegar a Deus. Sabe, nós precisamos de um relacionamento íntimo com Jesus. O segredo daquelas 2 perguntas que eu fiz é nós termos um relacionamento íntimo com Jesus. E a partir do momento que nós temos esse relacionamento, as coisas começam a se clarear na nossa vida, começam a se esclarecer. Aí você começa a perceber o porquê que os problemas estão vindo, e você começa a lutar por eles ali. E você começa a se colocar na posição de Paulo, e mesmo nos momentos difíceis, você começa a orar, começa a louvar, começa a buscar a Deus, e aí você vai ver que aos poucos as coisas vão acontecendo. Aos poucos as prisões foram se abrindo de Paulo, os cadeados, as paredes, as portas, e tudo foi se abrindo para que eles pudessem ser livres, assim como pode ser na nossa vida também, amém? Mesmo passando por tudo isso, Paulo tinha muita confiança em Cristo, assim como nós também precisamos ter muita confiança em Cristo, amém? Que você saia daqui nessa noite com essa certeza, de que independente daquilo que você está passando, independente do seu problema, da sua luta, independente daquilo que a sua família está passando, existe uma libertação para você.
Paulo e Silas chegou naquela cidade, aquela mulher estava escrava, ele libertou. Noite de libertação, não sei o que é que está aprisionando a sua vida, tomara Deus que nada, mas se tiver alguma coisa prendendo você, em nome de Jesus, vai haver libertação nessa noite. Vai haver salvação na tua vida nessa noite, porque você está na presença de Deus. O objetivo de Paulo era a salvação dele. Mas ele não queria só a salvação dele, ele queria a salvação de todos que estavam ao redor dele. Nessa carta aqui ele fala o seguinte, ele fala que o desejo dele é estar com Cristo, o desejo dele é estar com Deus. Mas ele fala que enquanto ele estiver em carne, cada vida que ele salvar vai ser melhor para ele, vai ser mais útil. Então Paulo podia chegar no momento e falar, olha Deus, acabou, eu já não aguento mais, e me leva, me liberta. Mas ele disse, enquanto eu estiver em carne, enquanto eu puder falar, enquanto eu puder pregar, enquanto eu puder libertar, eu vou ficar aqui. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que ele deixou essa carta, para que nós pudéssemos ler essa carta e ser abençoados por ela. Sermos livres, assim como, mesmo em prisão, ele foi livre. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus, Ele é fantástico, Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem a capacidade de olhar para as nossas vidas e saber o que nós estamos passando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Os olhos dele estão em todos os lugares. Está no mais íntimo do nosso canto. Ele está olhando para nós. Deus, Ele está olhando quando você chora, quando você sofre, quando você acha que não vai ter mais jeito, quando você acha que a situação está muito difícil, que você precisa de recursos que você não tem, mas eles vão chegar. Deus, Ele vai fazer com que a terra, se for preciso, a terra parar para você ser atendido, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele sabe da mãe que chora pelo filho, Ele sabe do pai que chora por uma porta de emprego, Ele sabe do filho que chora por verem os pais se separando, porque Ele é Deus. Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que pode fazer com que a gente venha a sorrir novamente. Quantas vidas nós conhecemos que vivem uma felicidade de fachada, mas você sabe que no íntimo lá as coisas não estão boas. E às vezes nós precisamos sorrir, mesmo chorando por dentro. Mesmo chorando por dentro, nós precisamos sorrir. Mas Deus é aquele que dá força. Eu não sei a lágrima que você está derramando, eu não sei a aflição que você está passando, eu só sei que Ele é Deus. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala naquele tudo, é tudo que agrada a Deus. Tudo que agrada a Deus eu posso. Tudo que está na condição de Deus eu posso. Mas eu posso também passar por luta, eu posso passar por aflição, eu posso passar por tormenta, mas eu posso passar, porque eu tenho um Deus que me fortalece. E fortalecer é colocar de pé, fortalecer é levantar a cabeça, fortalecer é olhar para o problema e ver, não, esse problema não é muito, com Deus eu vou vencer. Fortalecer é ser uma coluna, é ser uma rocha, é ser algo inquebrável. Quando nós nos fortalecemos em Deus, nós somos assim. Independente do que nós estamos passando, nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece.
Paulo, ele diz que sabia passar necessidade, sabia viver em abundância, sabia passar fome, sabia ter alimentos à vontade. Ele aprendeu. Assim como nós também precisamos aprender, nós precisamos aprender a viver em situações que nós não gostaríamos de estar passando, mas muitas das vezes precisamos passar e precisamos aprender com isso. Precisamos aprender a confiar em Deus a cada dia, a cada momento, a cada situação. Talvez as pessoas olham, mas que situação é essa? Que Deus é esse que você está servindo? É um Deus que permite. É um Deus que permite eu passar para que eu possa me fortalecer, para que eu possa me colocar de pé e dizer: Deus me ajudou. Esse é o nosso Deus. Talvez muitas das vezes nós não conseguimos entender, mas somos humanos, somos limitados. E como limitados que nós somos, nós não conseguimos entender a grandeza de Deus e aquilo que Ele faz. Nós só precisamos adorar a Deus e deixar Ele trabalhar e deixar Ele fazer. E Ele vai fazer pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que nesta noite, Pai, que nesta noite, Senhor, vidas possam ser livres e libertas. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, com que a alegria volte, meu Pai, a estampar a face dos Teus filhos. Não permita, meu Deus, não permita que nós venhamos a nos entregar diante das dificuldades, diante dos problemas, ó Pai, diante das batalhas. Paulo foi um exemplo para nós, ó Deus, mesmo passando por lutas, problemas, chicotadas, sofrimento, humilhação, mas ele estava sempre com o Senhor. Não nos permita, meu Deus, quando estivermos diante de situações como essa, não nos permita, meu Deus, a voltarmos a sermos escravos novamente. É noite de libertação, ó Pai. Liberta-nos, liberta os Teus filhos, liberta os Teus filhos do estresse do dia a dia, da correria do dia a dia. Aquela correria, meu Deus, que muitas das vezes não permite que nós venhamos a ter tempo para o Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos ter o nosso tempo voltado para o Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ajuda cada um que entrou aqui essa noite, ajuda cada um que entrou, cada família que aqui está representada, Senhor. Entra no íntimo de cada lar, entra no íntimo de cada casa, supre as necessidades, ó Pai, as dificuldades. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta como foi feito com aquela menina, ó Pai. Liberta das garras de Satanás. Liberta das prisões que Satanás está colocando no meio do Teu povo, ó Deus. Liberta, Pai. Não permita, Senhor Jesus. Não permita, ó Pai, que as pessoas venham olhar para nós e vejam em nós, ó Pai, apenas instrumentos, Senhor Jesus. Como era aquela menina, Senhor. Nós queremos ser livres, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos são livres aqui? Aplaudam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Seja louvado, Senhor, meu Deus. Tu és um Deus grande, forte, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, queridos, em nome de Jesus. Às vezes a gente se pergunta, mas por que esse recado está sempre aqui? Sempre, sempre. Poxa vida, esse recado de novo. Mas a nossa igreja, ela tem um fluxo de visitantes muito grande. E muitas pessoas chegam aqui a este lugar muito triste. Você não tem ideia. Talvez você vê a pessoa entrando, sorrindo, brincando, conversando, mas quando ela vem até nós conversar conosco e expõe a situação, você vê que aquela tristeza tá lá no fundo do coração. Então, as pessoas não sabem que nós temos aqui grupos de ajuda. E nós oferecemos grupo de ajuda, as pessoas aceitam e vai-se até o lar das pessoas, e ali é ministrada uma palavra, as pessoas se fortalecem, mesmo que talvez elas não continuem na igreja, mas você leva uma bênção. E nós temos esse grupo de visita. Se você que está nos visitando precisar de uma visita na sua casa, é só deixar seu nome na recepção, e vai uma equipe lá, o pessoal vai orar com você, conversar, instruir você, ajudar, de uma maneira ou de outra, a gente vai tentar ajudar, amém?
Vai começar agora a terapia anti-estresse e a terapia ocupacional, não é? Se você quiser fazer um curso desse aí, você se informe ali na recepção. Então vai ter a data, tudo que você precisa. Terapia anti-estresse é aquela que ajuda você a colocar a tua cabeça em ordem, no lugar. Às vezes você está vivendo uma vida tão corrida dentro da tua casa e precisa se libertar assim, abrir os seus olhos e falar, olha, eu preciso de alguma coisa que me tira desse estresse. Então nós temos ali a terapia, amém? Amanhã nós temos estudo bíblico, nós já estamos ali com as novas apostilas, estamos estudando ali o que é Pentateuco, nós estamos estudando os primeiros livros da Bíblia, como tudo começou, começa em Gênesis, depois vem Êxodo. Então nós estamos estudando ali a formação de tudo que acontece até nós chegarmos até aqui. Às vezes as dúvidas que ficam, por quê? Então ali nós estamos esclarecendo, amém? Então a partir de amanhã, a partir das 9 horas, se você não tiver apostila, venha assim mesmo, que é bastante interessante. 28 e 29 de junho, sábado às 19h30, está chegando aí, né, Leandro Marques. Eu não vou cantar, não se preocupem, tá? Não vou cantar, é ele que vai vir e vai cantar. Mas, irmãos, orem por este evento, amém? Orem por este evento, coloquem na presença de Deus para que esse menino venha, para que esse pastor, na verdade, ele venha libertar muitas vidas através do louvor dele e principalmente através da palavra dele, amém? Então, convide as pessoas, 28 e 29 de junho. Nós somos a luz do mundo, amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que aqui esteve. Obrigado por nos trazer até a Tua casa, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como diz a Tua palavra, Senhor, até aqui o Senhor nos abençoou. Então eu intercedo agora pela Tua igreja, pelo Teu povo. Meu Deus, que eles possam chegar em paz aos seus lares, à sua casa. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Que eles venham, Senhor, meu Deus, cada vez mais buscar esperança em Ti, ó Pai.